Então, pessoal, vamos começar mais o MF Talks. Eu estou com a Elo Cruz, que é da Stoxos. Ela foi indicação dos alunos, quando eu estava fazendo o desafio Quantamento, eu pedi uma sugestão de curso de Valuation, e foi quase unanimidade, todo mundo elogiou muito o curso dela, sugeriu muito o curso dela, e também quando eu pedi sugestão de convidados para o MF Talks, também todo mundo sugeriu o nome dela. Então, acho que vai ser legal a conversa, que ela tem muita propriedade para falar de Valuation, e ela já teve em duas áreas dentro de Valuation mais diferentes, já teve no Sell Side e no Buy Side. Então, em primeiro lugar, agradecer muito a sua presença, muito obrigado pelo seu tempo para conversar um pouco sobre valuation. Então, já vou começar logo com a pergunta. Qual você vê que é a principal diferença do sell side para o buy side, né, no valuation? Né? Só lembrando que a Heloísa foi do sell side, o sell side institucional, o sell side que vai dar informação para o buy side, e depois ela foi de uma gestora. Então, vamos lá. Obrigada primeiro pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu comecei a minha carreira no seu site, e eu lembro que quando eu cheguei para fazer entrevista, eu basicamente trabalhava em consultoria, eu queria ir para o mercado financeiro e eu queria trabalhar com ações. Isso era tudo que eu sabia. Aí falaram, olha, tem uma vaga que você vai gostar. Aí eu mandei meu currículo, cheguei na entrevista e a pessoa perguntou assim, mas você quer ser sell side ou buy side? E isso na entrevista. Aí eu virei e falei assim, eu não sei a diferença. Eu consegui a vaga foi minha, eu fiquei um tempo lá, era uma vaga de sell side na Fator, e acabou que quando eu entendi a diferença entre sell side e buy side, eu entendi que para mim buy side era mais legal. Essencialmente, o trabalho do sell side e do buy side é o mesmo. Então, ambos estudam empresas, estudam negócios, estudam competição, avaliam a empresa, olham resultados, projetam, tem um modelinho de valuation, tomam uma decisão, só que a diferença é o seguinte, quando o sell side é, então quem é o sell side? O sell side é o cara que depois disso tudo, ele olha e fala assim, ótimo, então agora eu vou escrever um relatório para vender para os meus clientes, então existe o sell side independente, que é o cara que efetivamente vende o relatório, e esse cara vive de receita de venda de relatório. Ou é um cara de uma corretora, e ele escreve o relatório justamente para ajudar as pessoas a serem incentivadas a trabalhar com aquela corretora e não com outra. Então, isso gera dinheiro para a corretora, que remunera o analista. Então, a analista de sell-side corretora grande, assim, de um Morgan Stanley, é bem reconhecido, né? Porque realmente ele gera muito valor para a corretora, ele precisa ter bons analistas para alimentar o buy-side com informação. Eu vou até desenvolver, aí eu discuto e eu volto nisso, mas assim, conceitualmente é isso que ele faz, ele escreve relatório. E aí, o que o analista do buy side faz? Então, ele vende o relatório ou ele vende a informação. O que o analista do buy side faz? O buy side, ele trabalha num fundo de investimentos. O investidor, pessoa física, na sua essência, ele é muito parecido com um analista de buy side, a diferença às vezes não é nem o patrimônio, que às vezes a pessoa física tem um bom patrimônio, mas a diferença é que é o dinheiro próprio e não o dinheiro de clientes. Mas o analista de buy side, o que ele faz? Ele estuda tudo e ele toma uma decisão. Então, o que é a decisão dele? Ele olhou uma ação, Petrobras. Aí ele vira e fala assim, ele olha e fala, dependendo do que ele acha que vai acontecer com a empresa e de quanto a empresa vale, ele vira e fala assim, olha, vamos comprar essa posição, né? Vamos comprar uma posição, ficar long, ou essa ação vai cair, então vamos ficar vendidos, né? Short. Ou ele simplesmente vira e fala assim, olha, nesse preço eu não sou nem comprador e nem vendedor dessa ação. Então, na sua essência, o analista do sell side, ele tem o produto dele é um relatório, e o produto do analista do buy side, junto com o gestor e toda a estrutura do fundo de investimentos, é a cota. Se ele for bem, ele acerta, a ação sobe, ele vende mais caro, e aí a cota do fundo sobe. Então, assim, na essência, funciona assim. Agora, quando você pergunta o dia a dia de cada um, como é que funciona? O sell side, ele passa um tempo estudando, ou outra parte do tempo ele passa fazendo calls com o buy side, né, com os clientes ou com a empresa, fazendo calls com o cliente para quê? Para vender a ideia dele. Olha, eu estou aqui soltando um relatório, por exemplo, de Minerva, eu tenho uma recomendação de compra, porque eu acho que a empresa é muito boa, ela vai passar muito bem por esse ciclo, ele tem uma estratégia acertada, ou ao contrário. E aí, então, assim, ele faz isso. Quando você fala do sell side, então você tem, por exemplo, as corretoras, você tem, obviamente, como todas as áreas,
você tem várias posições. Então, você tem, por exemplo, o cara que trabalha numa corretora gringa. Em geral, parte da remuneração dele vem de gerar mais corretagem na casa. Então, como que isso funciona? Então, o buy-side olha e fala assim, poxa, o analista, você falou do Morgan Stanley, é um cara que me ajuda muito, ele me agrega com informação, ele escreve muitos relatórios muito bem. Eu quero estar próximo desse cara. Como é que eu faço para estar próximo dele? Eu gasto mais dinheiro com corretagem com ele. Então, isso é uma parte. E uma outra parte do que faz o analista do que remunera o analista de sell-side são o que a gente chama de deals. Então, quando tem um IPO, um IPO é uma oferta inicial de uma ação. Então, isso gera um FII, né, uma tarifa que é pago para os bancos. E às vezes é uma tarifa alta, do tipo, chega a ser 40, 50 milhões de reais e uma parte disso o analista ganha. Então, num ano, obviamente não é uma parte assim, metade, mas ele acaba tendo, num ano em que ele faz muitos deals, né, muitos negócios desse tipo, ele acaba tendo uma remuneração muito boa. Aí você tem, por exemplo, só que o que acontece, e isso é importante, várias vezes esse analista ele é conhecido por ter algum tipo de conflito de interesses. O que isso quer dizer? Imagina o seguinte, está tendo agora um IPO de uma empresa que é concorrente da Movida, que é uma locadora de veículos. Então, isso acontece, não vou dizer que acontece sempre, mas acontece algumas vezes, então você precisa estar atento, que é, no momento em que vai ter um IPO de uma locadora de veículos, o que todos os seus sites fazem? Porque quem é que vai participar dessa oferta e vai ganhar aqueles que chegam a 50 milhões? É quem convencer a empresa de que vai dizer que vale mais. Então, os analistas vão fazer o quê? Falam assim, olha, Localiza vale muito mais, Movida, Locamérica valem muito mais, porque o mercado vai bombar. Então, existe esse conflito, então, às vezes a gente tem que acompanhar. Por outro lado, e aí o que acontece é, eventualmente, isso pode ser uma coisa mais grave, mas tipicamente não. Assim. E o analista do sell-side, nesses casos, obviamente, quanto mais senior ele for, porque às vezes para esses deals, a empresa diz assim, não, eu quero que seja no banco tal, porque tem um analista tal, e esse é o cara que eu quero que saia para vender a minha ação, porque eu sei que esse cara gosta do setor. Então, isso eventualmente, quanto mais senior, mais fica, enfim, conhecido o analista, é melhor para ele mesmo. Um analista de sell-side chega a ganhar mais de $1 milhão, talvez $2 milhões num ano bom, que ele se matou de trabalhar, tipicamente um ano com muitos negócios, muitos deals, né? Eu acho até legal você falar disso, porque as pessoas não associam muito a esse tipo de analista de sell-side, né? Normalmente, hoje em dia, quando fala analista de sell-side, acaba associando muito o analista de sell-side da corretora ou da casa de research para a pessoa física, mas tem esse analista institucional que é um trabalho super reconhecido. A remuneração mostra isso. Isso. E aí você tem um analista de... Assim, mas essa remuneração que eu falei, ela é um extremo, tá bom? Não, sim, num ano bom. Né? Sim. Mas em um ano de ponta chega a ganhar. E aí você tem um analista das casas independentes. O analista de casa independente, você assume, você não leva a ferro e fogo, tá bom? Mas você assume que ele não tem esse tipo de conflito. Tipicamente, se ele não for sócio, porque as casas, às vezes, elas surgem do analista. Então, se ele não for sócio, eventualmente, ele não ganha tanto. Mas ele faz a mesma função. Assim, todos os analistas de investimentos, na essência, eles fazem a mesma função, mas o trabalho do analista do sell-side finaliza com um relatório. O trabalho do analista do buy-side finaliza com uma recomendação para o tomador de decisão, geralmente o gestor, ou em vários lugares, na verdade, os analistas também são gestores. Então, eu sou analista de investimentos, eu também faço a gestão e também tomo a decisão. Quando você trabalhou na Guepardo e na Nest, né? Como é que funcionava lá a relação com o gestor? Cada caso tem uma relação. Tem caso que o analista só dá mais recomendação, tem caso que o analista participa mais. No seu caso, como é que foi nas gestoras que você trabalhou? Na Nest eu fazia uma cogestão também. Então, mas, por exemplo, se você pegar a Guepardo, Itaú, no JP Morgan, o que eu fazia? Eu estudava a empresa, apresentava para o gestor, e aí eu tinha que defender o caso. Então, da mesma maneira que o analista de sell-side, ele escreve um relatório, e aí isso sujeito a críticas, quando você está no Masset, você defende. Então, você apresenta e você vira e fala assim, por exemplo, eu vou falar de novo da Minerva, na verdade, porque tá na minha cabeça, não posso falar por quê. Mas aí você vira e fala assim, então, na hora que você chega, vira e fala assim, olha, gestor, o conceito é o mesmo do seu site. Ele escreve um relatório e fala, eu estou aqui para apresentar uma tese de investimentos que eu acho que pode ser uma boa aquisição para o fundo.
é Minerva, a empresa faz, aí você explica o que a empresa faz, você fala um pouquinho do histórico, do mesmo jeito que o seu site. Só que, como é que acontece? Se o relatório do seu site estiver bonito, estiver legal, as pessoas gostarem, ele fez um bom trabalho. No caso do buy-side, não. No caso do buy-side, ele tem cota. Então, se ele fez um bom trabalho, apresentou a tese, todo mundo gostou, foi muito bonito, etc., vai lá e o fundo compra a ação. Se a ação cai, ele foi mal avaliado. Então, a questão é, o buy-side, ele tem cota. Então, não basta ele fazer um bom trabalho. O mercado tem que andar a favor. Então, se ele apresenta teses super boas, mas o mercado nunca vai a favor dele, então, assim, alguma coisa está errada aí. Então, na essência, o que você faz? Você tem que apresentar para o gestor e também para os seus pares, né? Geralmente no Asset tem vários analistas, então você apresenta para o gestor, apresenta para os seus pares, e aí você olha e fala, ó, então é isso aqui que eu acredito, essa é a minha tese de investimentos, eu enxergo isso. As pessoas criticam, e não só criticam, mas às vezes no bom sentido, mas em geral no bom sentido, para quê? Porque ninguém quer que a cota do fundo caia. Se eu fizer um trabalho maravilhoso, e eu achar um monte de ação que sobe, mas o meu colega fizer um trabalho ruim, e olhar direito alguma coisa. Então, vou dar um exemplo, IRB, só porque é um exemplo que está bem emblemático. Então, assim, eu faço um baita de um trabalho, mandei comprar a Magazine Luiza, mas o meu colega fez um trabalho em IRB, não olhou direito o balanço, porque, assim, se a esquadra achou, outros deveriam ter achado, e a ação vai lá e cai 50%. O fundo, digamos, na média não vai subir, assim, vamos dizer que o fundo não sobe, ou não sobe o suficiente, a asset como um todo não recolhe a taxa de performance, acho que se você não tiver falado sobre isso, já falei isso, já falei. Não recolhe a taxa de performance, então o bônus de todo mundo é pior. Obviamente o meu é um pouco melhor do que o do cara que não viu o IRB. Eventualmente o cara até perde o emprego dele, tá? Mas assim, então, mas assim, o que se tem para pagar de bônus é menor, então eu também sou prejudicada. Então, dentro do que a gente vai chamar de comitê de investimentos no buy-side, né, dentro da asset, o que acontece é isso, todo mundo tenta ajudar a ter certeza de que uma tese de investimentos não está furada. Então, essencialmente, é assim que funciona. Legal. Então, já para finalizando, então, já entrando um pouco no seu curso, então já perguntando qual você vê a principal diferença. Eu acho que com a taxa de juros caindo, as pessoas começaram a investir mais em ação, surgiu vários cursos, ou especialistas no Instagram falando de investimento de ação, mas qual você acha que é a principal diferença do valuation que as pessoas físicas normalmente usam para selecionar ação e do valuation que o fundo de investimento, o sell side, usa, que é bem na linha do seu curso? Se puder também explicar mais ou menos como funciona o curso de valuation. Bom, na essência, eu diria, e assim, agora que eu já tive vários alunos, eu diria que no limite não deveria ter muita diferença, tá? Então, eu tenho muitos alunos que estão fazendo muita conta e estão indo super bem. Eu tenho alguns que têm a performance, inclusive, bem melhor que a minha. Mas, assim, essencialmente, qual que é a diferença? A pessoa física, tipicamente, tem agora, vou dizer, uma metodologia de investimento que basicamente diz: compre boas empresas, case com elas e seja feliz. Dentro da lista de boas empresas, alguns meses atrás tinha IRB, tá? Mas, então, assim, o que acontece? As pessoas físicas olham e falam assim, múltiplo, então vou comprar uma empresa com múltiplo barato, ou uma empresa que dê retorno alto, ou uma ação que tenha subido bem nos últimos anos, porque a ação que sobe vai continuar subindo. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com tudo isso, porque o que acontece? Tem um gestor que fala, ele não é gestor, ele é um sell-side, mas ele fala que você precisa ganhar o direito de usar múltiplos, porque nem todos os múltiplos são tão intuitivos quanto eles deveriam. Então, às vezes você olha e fala, por exemplo, o múltiplo de Vale, né? Então, Vale está negociando um múltiplo que é barato, mas quando você olha, Vale, ela não faz sentido no momento atual ela negociar com um múltiplo muito alto. E por que isso? Porque o preço do minério está super alto e o dólar está super alto. Então, é normal que ela esteja ganhando mais dinheiro, mas é um negócio cíclico. Então, se é um negócio cíclico, eventualmente as pessoas vão começar a produzir mais minério, vai cair o preço, e aí volta para a média e assim sucessivamente. Então, o que acontece eu acho que o investidor pessoa física, hoje, assim, o pessoal que está começando, né, ele acaba muito dependente do número dos outros. Então, eu lembro que quando eu passei do sell side para o buy side, o meu gestor virou e falou assim, olha, um analista júnior, ele fala com buy side, com sell side. Ele depende do que o sell side fala. Um analista pleno,
ele depende do que os outros colegas buy side falam. E um analista sênior, ele faz o trabalho sozinho. Então, acho que, na essência, o investidor, a pessoa física, ele ainda depende muito do que o sell side fala. Assim, sinceramente, eu acho melhor ele depender de um bom sell side do que de vídeo na internet, porque eu estou vendo muita gente investindo com base em vídeo que sei lá quem faz. Então, então melhor você pagar um bom sell side. Mas, na média, assim, o que eu tenho visto é muito investidor, pessoa física, investindo mais tempo, assim, e fazendo um trabalho mais bem feito. Então, falando com empresa, estudando empresa, fazendo conta, projetando resultado. Então, eu acho que no futuro próximo, e eu trabalho para isso, né? O meu curso, eu ensino isso. A gente vai ver uma qualidade cada vez melhor de investidor pessoa física. O seu curso é mais destinado para a pessoa que quer investir ou a pessoa que quer trabalhar num fundo de investimento, trabalhar como analista de empresa? Qual você acha que é o público-alvo geral? O público-alvo tem dos dois, assim. Porque o que acontece? O que acontece é, no final das contas, eu acho que eu sou a única pessoa que vem do investidor profissional e que dá curso. Assim, acho que talvez tenha mais alguém, mas assim, eu tenho uma experiência mais longa e agora eu dou curso. Na verdade, era até que os meus filhos crescessem mais um pouco. Eventualmente, eu não sei o que vai ser da minha vida no ano que vem. Mas o meu curso, ele é para todo mundo, porque o que acontece? Eu recebo muito os analistas júniores, os estagiários dos meus amigos. Então, meu amigo vai lá, assim, eu trabalhei muito tempo no mercado, então eu conheço muita gente, as pessoas me conhecem meu trabalho. O mercado financeiro, o buy side, tanto no Rio quanto em São Paulo, as pessoas, elas trocam muita informação, então todo mundo se conhece. Então, o que acontece, meus amigos viram e falam assim, Elô, eu mando o cara para o seu curso, é um curso barato, assim, muito barato, o asset pagando, e o cara já me vem com uma experiência, coisa que, tipo, às vezes, eu ensino coisa para os meus alunos, que às vezes eu levei 2 anos para entender. Então, o cara já chega com mais base. Então, não dá nem para dizer, ele não é só para pessoa física, ele não é só para quem quer ser profissional. Ele tem um reconhecimento muito bom entre os profissionais, porque no final das contas as pessoas me conhecem. E assim, uma coisa legal é, os gestores, eles estão nas redes sociais. Então tipo, quase todo mundo, inclusive gestor que eu não conhecia antes, eles acabam me conhecendo. Então, acaba tendo um reconhecimento, é um diferencial, né? Assim, o pessoal tem falado, Elô, agora já chega o currículo, eu procuro, vejo se o cara já está fazendo, já tem um CFA nível 1, e se ele fez seu curso. Porque eu já fico falando, não, aqui o mínimo eu sei que, tipo, no zero esse cara... Então, é um pouco para os dois, assim. Um dia eu espero ter uma turma só de aspirantes a investidor, a profissional do mercado financeiro, mas por enquanto é para os dois. Não, legal, é muito elogiado mesmo, o pessoal do grupo elogia bastante. Eu acho que é um diferencial imenso, é muito difícil ver cursos de pessoas que têm experiência prática no buy side, você ainda tem experiência no sell side. Então, em primeiro lugar, agradecer também ao seu tempo e parabenizar pelo curso, que eu acho que já é uma referência nos alunos. Eu vou passar o site, para quem não conhece, junto no grupo eu mando o site. Então, mas muito obrigado pelo seu tempo, acho que foi uma ótima conversa, abriu um pouco a cabeça do trabalho do sell side e do buy side. Muito obrigado, Luísa. Imagina, eu estou à disposição e aí só se puder passar para o pessoal, porque tem uma turma começando na segunda-feira. Segunda-feira ainda dá para se inscrever, que eu já posto até segunda. Beleza, então eu vou postar o vídeo segunda e já passo o link para quem tiver interesse. E vai ter turma presencial no final de semana seguinte, a primeira depois da pandemia.